O professor Luiz Fernando pediu para que vocês deixem as câmeras sempre abertas, e eu não sou tão encanado em relação a isso, tá? Então, se vocês quiserem deixar a câmera aberta, deixa, se não quiserem, não deixa, tal, fiquem meio que de boa em relação a isso, né? Para mim é legal ver vocês, mas se vocês não se sentirem à vontade, deixarem confortável, sem estresse para mim, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Tá muito alto, muito baixo? É desesperador falar assim sentado, vocês não têm noção. Vai ficar andando por aqui. O que eu pensei, então, em relação a tudo isso? O Ricardo saiu, né? O Ricardo, que legal que você saiu. E aí sobrou para mim essa disciplina de poste. Tá? O que eu pensei, né? A gente tem 4 semanas, e em cada uma dessas semanas eu elaborei como se fosse um material lá, né? São algumas unidades. E aí, cada uma das unidades eu peço para que vocês leiam durante a semana, para no dia do nosso encontro ao vivo, nossa aula síncrona, que a gente tire dúvidas, faça meio que uma leitura geral da coisa, e aí a gente aproveita esse espaço para ampliar algum debate. Eu fiz uma especialização. Eu fiz uma especialização à distância e eu quase morri de tanto ler. Né? Então eu sei que é punk a coisa. Eu vou tentar deixar a coisa mais leve. E eu sei que muitos de vocês abriram já a disciplina e viram que tinha um caminhão depois. Claro. Tem um monte de coisa mesmo, de fato. Né? Só que as minhas atividades foram bem tranquilas, assim, de verdade. Se vocês abriram as atividades já, assim, não tem muita coisa, assim. É mais vocês pararem e pensarem e tal. Não é algo muito técnico. O que vocês vão ter que fazer é uma atividade só que tem um texto para fazer lá que é um pouco mais extenso, que eu já estou, na verdade, pensando em cortar ele e mudar a atividade. Vamos ver se... Vou dar uma olhada se alguém fez ou não, daí fica um pouco mais reduzido ainda. Mas aí tudo a gente tem que ter, né? Porque a gente está fazendo 17 horas da disciplina em um mês, né? São 4 encontros ao vivo só, e são 25% da disciplina. Então a gente precisa ganhar tempo a hora que a gente não está juntos, para vocês irem lendo e irem construindo conhecimento. Não vai ter jeito, vai ter que ler um pouco. Para cada semana, então, eu elaborei uma unidade, e essa unidade ela vai ter mais ou menos 20 páginas. Essa primeira unidade nossa tem 17. Né? E tem um monte de figurinha também, então relaxa. Pensando que seria um saco ler um monte de coisa o tempo todo, né? E não é só a minha disciplina, eu tentei fazer um texto bem leve. Para quem lê o texto viu que tá, tipo, tá meio zoado o texto. Tento dar um exemplo bem bobinho, assim, tal. Tento mudar aquele texto pesado de artigo e tal. Fiz o meu que eu pude, assim, o meu esforço máximo para tentar deixar um pouco mais tranquilo. O que mais que eu preciso falar para vocês? As atividades. Vocês vão postando desde já. Acho que o João, não sei se o João está online agora ou não, mas o João entregou para mim uma atividade muito antes de começar o módulo. Foi bem legal, assim, bem legal mesmo. Só que eu não vou corrigir agora. Vou deixar corrigir só quando terminar o módulo, porque eu tenho um parâmetro igual para todo mundo. Se não corrigir uma atividade que hoje está mais ou menos, amanhã uma está excelente, daí eu perco o meu parâmetro de correção para a turma como um todo. Eu vou juntar tudo e eu corrigir de uma vez só depois de finalizar o módulo. Então seria daqui a um mês. O que eu aconselho para não deixar para fazer essa atividade, tentem fazer tipo, um pouco antes isso. Porque as coisas vão acumulando mesmo. O EAD tipo, é meio punk, assim, tá? Ainda que não seja o EAD agora. Mas tentem se policiar, assim, fazendo um pouquinho de cada dia e tal, fica mais fácil para vocês. O que mais que o pessoal fez? Tá. Nesse primeiro mês que a gente vai fazer nesse sistema, eu mando um monte de texto para vocês leem, a gente ali debate. Para outro mês, que a gente inicia a disciplina de áreas naturais, é bem provável que essa dinâmica mude, porque a gente vai ter aula aí todo dia durante uma semana toda. Então, eu não vou conseguir mandar um material gigantesco para vocês lerem durante a semana e tal, e talvez volte ao mesmo padrão que acontece em sala de aula mesmo, com slide, a gente vai comentando e tal, aquela coisa um pouco mais lenta. Mas eu acho que vai ter que ser por causa da dinâmica. Então, esse primeiro mês vai ser assim: toda semana vai ter uma unidade lá. Hoje já está a unidade 2. É provável que hoje ou amanhã já coloque a unidade 3 também, para vocês irem lendo com um pouco mais de antecedência. Que mais que eu posso dizer? Acho que é só isso daqui que tinha que ser notas introdutórias para vocês. O que eu comecei, né, com tudo? Eu imaginei que nosso último dia de aula, pelo menos meu com vocês, foi no dia 16 de março, eu acho. Então são 4 meses que a gente está longe da faculdade.
Pensando nisso, eu imaginei que se eu continuasse do mesmo ponto em que o professor Ricardo parou e desse continuidade hoje, as coisas iam ficar meio confusas, assim, não ia lembrar muitas coisas. Então, a nossa unidade 1, além de ser um texto super leve, bem de boa, cheio de piadinhas, não sei o que, para vocês ficarem mais tranquilos, né, é só uma revisão do que vocês já viram em sala mesmo. Eu pedi para o professor Ricardo todos os slides que ele tinha passado para vocês, ele me passou, e aí, com base nesses slides dele, eu fiz a unidade 1. Então, não tem nenhuma novidade aqui para vocês. Eu já te respondo, tá, Rebeca? Só para não me perder aqui. Não tem nenhuma novidade para vocês aqui, porque eu imaginei que vocês talvez acessassem o Google Classroom somente hoje, então não ia dar tempo de vocês lerem minha coisa toda, então tá bem de boa. Relaxe em relação a hoje. Estamos começando. A Rebeca me perguntou se tem algum prazo. Então, oficialmente, vão falar para vocês que vocês têm um mês para entregar a atividade. Assim que termina o módulo, você tem que entregar todas as atividades. E que eu digo oficialmente, depois vão ver esse vídeo e vão querer me matar, na verdade. É porque vão ter pessoas que não vão estar assistindo hoje, vão assistir essa aula só daqui a um mês, por exemplo. A pessoa está sem internet, sem computador, toda aquela história que a gente já conhece. Então, nenhuma atividade minha tem prazo definido para terminar. Teoricamente, vocês podem entregar até o último dia letivo da coisa. Né? Vocês não façam isso, senão no último dia eu vou ter que ler 400 atividades para fechar a nota, por favor. Tem um prazo, tá, Rebeca? Então, tipo, vai fazendo, assim, né? Coloque um prazo para você mesmo, assim, sei lá, em um mês quer terminar, em 2 meses, não sei. Mas tenta ir acompanhando só. Se vocês quiserem, eu posso colocar prazo de entrega ali, mas vai complicar para o coleguinha que não está aí. Eu acho que o Nelson, principalmente, tinha dificuldade em relação à internet e tal, então vai sacanear ele. Eu preferi deixar aberto, tá? Não sei se as suas professoras vão deixar fechado ou não. O que mais tem aqui? Tá. Dadas as notas introdutórias para nós aí, né? Nossa, 12 minutos já. Quero falar para vocês que pote 1 é bem teórico. Não sei se o Ricardo falou para vocês ou não, mas é extremamente teórico, é meio arrastado até. Essa é uma ideia que a gente tem até de tentar misturar pote 1 e 2, deixar uma disciplina de 3 horas, por exemplo, e fazer em um ano só, para não ficar tão longo assim. Então, essa disciplina vai ser mais cansativa mesmo. Assim. Então, um monte de conceito técnico, um monte de coisa teórica que é meio pesado hoje, mas que para o ano que vem vai fazer uma diferença muito grande para vocês. Tentem entender esses conceitos que a gente vai passar para vocês, de verdade mesmo. Nas atividades minhas lá de planejamento profissional e tal, vocês vão aprender isso meio que sem ver, assim, mas vão começar a entender a coisa como um todo. Definição de prazos, qual que é a métrica que eu tenho que dizer se eu alcancei ou não o meu objetivo, e por aí vai. Então, fiquem bem atentos a isso, não é teórica mesmo, desculpa. E não sei se fosse presencial, a gente conseguiria fazer campo. Eu acho que também não, na verdade, mas, né? Fazer o quê? Plano em campo tem que ter um campo pago já lá em Tibagi, né? Vamos fazer rafting, por favor. Senão vou ter que descer aquela cachoeira lá, aquela corredeira 10 vezes sozinho para pagar lá o negócio. Por favor. Só ano que vem, professor. E olha lá ainda. Vai dar certo. Vai acabar esse vírus aí. Né? Depois vocês venham aqui em casa, tomar um café, mas sem coronavírus. Por favor. Que mais? Tá. Tá bom. Vou pedir que vocês interajam na medida possível para mim, para não ficar falando sozinho aqui. E eu vou fazer essa visão meio que geral mesmo. Eu estou com o texto aberto aqui numa segunda tela. Eu estou olhando nessa câmera, estou olhando nessa câmera, nessa câmera. Não, porque eu só tenho uma câmera só. Eu sou retardado, eu fico olhando para lá. Eu estou com o material aqui aberto para mim, para a gente tentar só fazer uma sequência lógica para vocês. Para vocês ficarem no mesmo... Então, se estiverem com o material aberto, aí fiquem à vontade. Como é que o Ricardo começou essa disciplina? Ele passou o material para vocês lá o plano de ensino dele, e esse plano de ensino foi aprovado. Que estão dando risada de mim. Foi aprovado em plano de ensino, e aí eu não posso fugir dele, eu tenho que seguir o meu padrão, o padrão dele. E Ricardo abre uma frase de Alice no País das Maravilhas, tal, fazendo umas piadinhas ali e tal. Mas o mais importante de tudo isso, né, é que o planejamento ele visa sair do ponto A e chegar no ponto B. O que significa basicamente chegar do A ao B? Significa que nós, em sã consciência, pelo menos, no limite da nossa sanidade mental, nós não planejamos o pior. Né? Estamos todos ricos, maravilhosos, né? Casa em Dubai, comendo caviar todo dia. Vou planejar agora ser morador de rua. Ninguém vai planejar o pior. A gente tenta planejar sempre para uma situação melhor. Vocês estão fazendo faculdade hoje porque vocês imaginam que daqui 3 anos, agora 2 anos e meio, vocês estarão numa situação melhor do que hoje. Então, a gente vai fazendo
essa premissa básica do planejamento. Se a gente não planeja, deixa a vida levar, como está ali no texto, né, as coisas fogem ao nosso controle. E aí, tudo isso a gente quer evitar nesse momento. A gente quer ter uma noção muito clara, muito óbvia do que vai acontecer daqui a determinado período de tempo. E para chegar nessa situação que eu desejo, nesse cenário futuro, eu vou ter que fazer algumas coisas para chegar até ele. Se eu quero me formar, eu preciso, primeiro de tudo, estudar para o vestibular, depois estudar para passar nas provas, e por aí vai. Então, um caminho trilhado. Quero transformar Ponta Grossa num destino turístico internacional, eu vou ter que fazer muitas coisas para que isso aconteça. Então, tu começa a planejar essas coisinhas. O básico de tudo, observa a minha situação hoje, coleto todas as informações possíveis em relação à minha situação para eu conseguir entender ela, e vou traçar passos mesmo, métodos, bem metódico mesmo, para eu chegar em outra situação. Chegando nessa outra situação, eu tenho que analisar esses meus resultados. Será que foi legal? Se não foi? Se foi legal, eu quero manter, eu quero aumentar ainda mais. Se não for tão legal, eu vou ter que reiniciar o ciclo. E aí, com base nesse ciclo mesmo, nessa roda girando, o professor Ricardo já explicou para você ao ciclo PDCA, ou PDCA, que ele falou para vocês em sala de aula. E para tentar ilustrar um pouco o PDCA, eu mostrei para vocês um hotel lá da Amazônia. Vocês viram o material? Vocês leram o material? A Amanda foi bem legal. Dei um print da conversa da Amanda. Eu não ouvi. Não ouvi de novo. Mas beleza, eu imagino que vocês leram. Eu coloco para vocês o Ariaú Amazon Tower lá, com uns videozinhos para vocês verem se vocês viram ou não. Né? O Ariaú representa muito bem isso, né? Vocês viram um vídeo que estava no link da nossa apostila, do nosso material. Vocês viram que era um hotel super top, né? Vocês gostaram de top. E a coisa se gringolou mesmo, acabou com tudo por falta de planejamento. Né? Se chega numa situação que está mais estável, acho que a coisa vai acontecer naturalmente, não acontece. Para isso, né, eu coloco para vocês lá a figurinha lá do professor Ricardo, do PDCA, e é muito simples entender esse ciclo. Né? É uma roda que fica girando mesmo, eu começo planejando, faço, analiso e ajo de volta, e isso nunca acaba. O que eu sempre tive dificuldade, na verdade não eu, né? Os alunos sempre tiveram dificuldade de entender em sala de aula, quando eu fecho o ciclo com uma resposta positiva. Se eu fechei o ciclo e tá ruim, ficou muito óbvio para mim que eu preciso melhorar todo o meu processo e reiniciar ele, né, com outra estratégia de ação. Mas como eu positivo, os alunos geralmente têm um pouco de dificuldade. E agora o que eu faço? Né? Fechou meu ciclo, tenho que reiniciar. E eu dou um exemplo bem bobinho para vocês ali, de relação ao consumo de água, não sei o que e tal, alguns percentuais em relação à ação feita e o resultado obtido, e aí mostro para vocês os caminhos. Se 12% no caso é bom, é ruim, e aí o que você faz? E aí eu pelo menos tentei expressar de forma textual, para vocês entenderem que mesmo o resultado é satisfatório, é positivo, vocês têm condições de manter ele. Fazendo outras estratégias para que ele fique bem... Fugiu a palavra agora. Né? Continue acontecendo, vamos deixar assim. Aí, bem básico mesmo, para você ver. Depois do ciclo que iniciei, eu entro já em conceitos de planejamento, que estou seguindo só a sequência do professor Ricardo. Ele trouxe para vocês, em sala de aula, 4 autores aí. Nem lembro quais são os autores. Autores malucos aí. Uma outra definição sobre planejamento. Essas definições de planejamento a gente pode ficar tipo uma semana debatendo, porque todo mundo escreve alguma coisa com uma palavra e isso acaba mudando um pouquinho a característica geral da coisa. Deixa eu só cortar um áudio aqui que tá saindo, peraí. Acho que saiu. Agora eu não me enxergo mais. Vocês estão me vendo? Beleza. Tá. Então, aí tem 4 definições para vocês de autores, e como eu tinha comentado, tem uma porrada de autor que vai mudar um pouquinho, mas a premissa básica sempre é muito igual, assim. Por que acontecem muitas definições? Porque o turismo é uma ciência muito nova, né? Na verdade, não é nem ciência ainda. E aí, por ser muito novo, a galera vai tentando construir o conhecimento. Nessa base de construir conhecimento, vai alterando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para deixar meu nome marcado na história,
e a nossa epistemologia do turismo ainda não está definida. Por isso tem várias definições que falam mais ou menos a mesma coisa. O que é importante dessas 4 definições que o professor Ricardo apresentou para vocês, de fato, com qualquer outra que vocês pegarem na biblioteca. Vocês vão na biblioteca hoje lá e pegam lá o livro lá do Colin Michael Hall, lá, um cara bem importante do planejamento. Ele vai falar a mesma coisa, o que é o planejamento, com outras palavras, lógico. Mas, basicamente, todos eles vão falar que o planejamento tem uma relação entre passado, presente e futuro. Então, eu tenho que analisar a minha história, tenho que analisar a minha situação hoje, o que eu quero para amanhã. Todos eles vão falar que eu preciso definir algumas estratégias para alcançar o meu cenário desejado. Todos eles vão falar que eu tenho que ter algum critério para eu entender a métrica do meu planejamento. Então, eu tenho que ter alguns critérios qualitativos e quantitativos para saber se as coisas estão dando certo. Quando vocês forem trabalhar numa empresa, ou quando vocês tiverem a empresa de vocês, vocês vão querer que ao final do ciclo do planejamento, alguém apresente um resultado para vocês. Eu quero um número de hóspedes, a taxa de ocupação média, eu quero aumentar minha receita. Geralmente é receita, galera, que mas eu tenho que ter essa métrica, então eu tenho que saber quanto que eu vinha tendo de receita ou de índice de ocupação e quanto que eu tenho depois do planejamento, para saber se eu não joguei tempo e dinheiro fora durante o planejamento. Então tem que ter essa métrica mesmo. Tudo isso quem define são vocês. Isso é muito legal. Então, se eu quero aumentar o número de turistas em Ponta Grossa, esse número é muito abstrato, então eu tenho que saber o percentual. Mas para eu saber que eu quero aumentar em 10%, eu tenho que conhecer meu índice histórico para isso. Além disso, dessas métricas, o planejamento visa, basicamente, se antecipar alguns problemas. Se a gente se dado conta que o coronavírus, por exemplo, ia destruir com tudo, né, a gente provavelmente, ou deveria, pelo menos certamente, nos antecipar a ele. Então, de repente, a gente deveria ter colocado algum tipo de barreira sanitária antes do vírus chegar no Brasil, por exemplo. Já teria impactado muito menos. Recentemente está em vias de publicação um artigo nosso que a gente fala que pega a receita receita líquida mensal de cada empresa e separa de 1% a 2% daquela receita, aplica mesmo numa conta lá. Se todas as empresas fizessem isso desde que elas nasceram, por exemplo, certamente 2 meses elas conseguiriam segurar o projão, até sair uma linha de financiamento diferenciada, até conseguir alguma outra coisa em relação ao pagamento de dívidas. Isso é ser proativo. Já estou sabendo que daqui a pouco vai ter uma bomba me esperando. E sempre vai ter uma bomba esperando. A gente estava conversando esses dias lá com o Luiz Fernando e falou que tem um outro vírus vindo aí já, do porco, sei lá qual que é. Se a gente ficar nessa, nunca mais vai ser do mesmo lugar. Então, a gente tem que fazer algumas coisas para mudar a nossa situação. Se vocês acompanham, duvido muito, o blog do curso, lá da página oficial do curso, a OMT lançou um manual bem legal lá, em relação ao turismo. O que eles têm que fazer hoje? Evitar ao máximo as coisas que envolvem toque, né? Tudo agora é touchless. E nesse touchless, né, vai mudar nosso padrão de tudo. Como é que eu vou embarcar nos aviões? A OMT fala para embarcar pela porta da frente e pela porta de trás, para que evite um pouco o tumulto. Todo o material dentro das aeronaves vai ser reduzido ao máximo. Então, não vai ter mais revistinha para vocês ficarem mexendo. É bem provável lá que as telas nas poltronas sejam desativadas, se use só o teu celular mesmo. Então, evitar ao máximo o contato entre pessoas. Né? Para quem é antissocial, é perfeito isso, né? Sem abraço, sem nada, show de bola. Mas tem gente que gosta, né? Então, tem que tentar mensurar isso de uma maneira um pouco mais plausível para todo mundo. Chegando na parte do planejamento para o turismo, né, o Ricardo trouxe para vocês vários tópicos, assim, né? Para que serve? Serve para ordenar espaços. E essa ordenação espacial, né, vai cair bem legal mesmo em relação àquele livro famoso do Bouillon lá, que ele fala para vocês sobre áreas gravitacionais, sobre corredores de estados, de traslado, unidades, núcleo, área, zona, aquela infinidade de conceito lá que o Bouillon passa para vocês. Com planejamento vocês conseguem fazer isso. Vai estar mais à frente no nosso material aí em relação aos programas, né, de política pública, em relação ao turismo, como foi planejado, e aí você consegue ter uma noção bem clara em relação a isso, porque, por exemplo, o Castro sozinho não consegue segurar o turismo. Tipo, é legal, é bacana, mas falta um monte de coisa, né? Falta, para começar, a hotelaria já não dá conta, né? Tem um evento lá da Castro Holanda, lá, do agroleite deles, lá já falta leito de hotel, então é bem complicado. Então é mais fácil você colocar Castro numa região maior, por exemplo, que todas as cidades vão ajudar nesse processo.
Então você começa a ordenar o espaço mesmo. Eu sei qual que é a minha área gravitacional, né? Se pensar em área gravitacional, para ficar mais claro para vocês, tem que ir lá para o conceito da física lá mesmo. Pensa na gravidade mesmo. Então são aqueles lugares onde as pessoas vão chegar em maior massa, né? Parece que são atraídos pela gravidade naquele lugar. Vamos pensar aqui que no Paraná seria Foz, por exemplo. Então, todo mundo vai meio que arrastado para Foz. Pô, se eu sei disso, né, eu consigo pensar, né, que aquela é minha área gravitacional e eu vou ter alguns corredores diferenciados que vão me ajudar as pessoas a chegarem lá de carro, de avião, né, de barco não rola. Mas tem todas essas condições. O planejamento traz para nós, ou pelo menos permite para nós, que a gente tenha a possibilidade de alcançar a tal da sustentabilidade, uma mega dificuldade de falar essa palavra, em todos os níveis. A gente fala sempre em sustentabilidade, a galera pensa na natureza, lá nas árvores, nos passarinhos e tal, né? Mas é muito além disso, né? Então, tem a parte da ecologia, tem sim, mas tem a parte sociocultural, tem a parte econômica, tem a parte, né, inclusive, política em relação a tudo isso. Serve para nós promovermos destinos também, dou um exemplo para vocês do I Love New York ali, eu só coloquei um símbolo para vocês no texto. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tal do I Love New York, tem um livro, tenho certeza que tem na biblioteca, que é da Débora Cordeiro Mota. Débora Mota. É um livro de agenciamento e ela faz um retrospecto em relação a essa campanha do I Love New York, bem legal, assim, com um monte de números. Eu não lembro desses números de cabeça, mas é mais ou menos assim, o governo de Nova York queria aumentar o índice de distância lá em 20%, aí o maluco lá que fez essa logo que morreu, agora recentemente, no passado, foi alguns meses atrás que morreu o cara que fez essa logo aí. Ele cria logo e aumenta assim, tipo 80%. É um número assim, absurdo. E aí o número de visitantes, o número de grana que é deixado em Nova York e tal, enfim, muda o panorama na cidade de Nova York, não sei se é cidade, estado, enfim, do estado de Nova York, vamos colocar assim, por causa de uma campanha tão básica dessa, trocando o por um coraçãozinho, né, do I Love. Muito básico, né? Depois a gente copiou tudo isso. Agora está muito massivo, inclusive, isso. Em qualquer lugar que a gente vai agora tem o I Love alguma coisa, né? Acho que tem aqui em Ponta Grossa, inclusive, né? Amo viver aqui, amo Ponta Grossa, sei lá, tem um troço desse. Com o planejamento, a gente tem o controle de fluxo, então, se eu sei de onde que as pessoas estão vindo, eu consigo dimensionar por onde que elas vão entrar na minha cidade, por exemplo, fica bem mais fácil em relação a isso. Eu já devo ter comentado alguma coisa com vocês em algum momento sobre alguns caminhos em que só os turistas fazem. Então, você pode tirar eles da Vicente Machado e dar uma volta um pouco maior para chegar no shopping, por exemplo, mas você tira ele do trânsito e faz ele passar por uma via em que os moradores em si aqui mesmo não usam tanto, e você começa a mudar um pouco o fluxo disso. Isso é bem legal mesmo, bem importante ficarem atentos em relação a isso. E aí, sem dúvida, vai impactar no estímulo ao investimento tanto público quanto privado. O poder público não vai colocar grana em relação à sinalização turística, por exemplo, num lugar que não tem turismo. Não faz o menor sentido. Né? Chegar para o nosso excelentíssimo prefeito, que vocês amam tanto, assim, prefeito, vamos fazer uma sinalização turística lá no Passo do Pupo, por exemplo. Não vai rolar, né? Porque essa aqui é uma grana que vai ser investida. Nós não temos um público tão grande assim lá no Passo do Pupo ainda que a região seja incrível, seja fantástica. O poder privado também, né? Esse privado falou, né, vocês aí que têm dinheiro bastante, vamos montar agora um mega resort lá no Passo do Pupo. Vocês também não vão fazer, porque tá meio complicada a coisa. Então você tem que planejar a coisa. Se eu quero fazer isso, o poder público vai lá mexer na estrada primeiro. Então vai fazer que nós saímos de casa, chegamos a ter o buraco do padre com qualidade, com segurança, isso aqui e tal. E ele vai modificar um pouquinho, aí vai atrair um pouquinho de gente. E isso vai trabalhando aos poucos mesmo. O planejamento sempre vai ter esse caráter, né, de mexe assim, um galho de cada vez para chegar no produto final bem mais legal. E o problema maior disso em relação ao ambiente público, principalmente, é porque a cada 4 anos a gente muda o governo. E aí, cada 4 anos que muda o governo, a coisa desanda mesmo, né? É uma aposta isso. Mostrei para vocês ali, inclusive, em relação ao logo. Né? Tem uma coisa bem bobinha e tal, assim, tipo, o governo Richa lá tinha o logo do Paraná e tal. O governo Ratinho uma logo diferente. Nossa, o que vai mudar uma logo? E eu dou um exemplo para vocês só em relação a troca de adesivo de carro, essas coisas assim. Quando eu estava trabalhando no hospital ainda, graças a Deus que já acabou essa parte da minha vida, a gente tinha vários, em cima de cada pia tinha um adesivo, assim, mostrando passo a passo da lavagem das mãos corretamente e tal.
E esse passo a passo em cima, né, tinha o título aí, tá lá, manual, sei lá, procedimento de lavagem das mãos, sei lá qual era o nome, e do lado tinha a logo do governo. E era do governo anterior ao do Richa ainda, que eu nem lembro qual que era. Eu acho que era o governo, nem sei quem que era. E aí, quando o Richa foi lá visitar o hospital para inaugurar, sei lá o que, UTI, alguma porcaria desses nossos que gostam lá de tirar foto, a assessoria de comunicação do governo Richa me chamou na setor que eu trabalhava lá e pediu para eu pegar um estilete e cortar todas as logos que pertenciam ao governo anterior, dos adesivos das paredes. Tipo, fala sério, né? Tipo, como se não tivesse nada para fazer. Então, a pessoa se preocupa com essas porcarias mesmo, e é bem complexo. Se a gente tivesse um governo que fosse mais atento, mais preocupado mesmo com a gente não teria essa neura, né? Até eu comento ali, coloca logo oficial do Estado e essa vai ser para sempre. Né? Eu sou o cara que sou extremamente contrário a qualquer tipo de propaganda política, por exemplo. Mas não tem que dizer que o cara fez isso ou aquilo, cara. Tem que fazer, né? Mesma coisa que eu dar aula e ficar colocando no jornal, né? Dei aula hoje, tipo, é meu serviço, né? Fala sério. Dou uma porrada aqui nos políticos, né? Normal, se me conhece. Falo para vocês que a gente tem que ter a disponibilidade de dados estatísticos, bem importante. Tá aí em relação à lei de responsabilidade fiscal, de transparência e tudo mais. E depois de tudo isso, o Ricardo volta a uma coisa que para mim deveria ser mostrada para vocês antes do ciclo PDCA, o PDCA, né, que é o enfoque sistêmico do planejamento. Vocês vão ver que essa tríade do enfoque sistêmico, informação, decisão, ação e assim infinitamente, é muito similar, né, ao ciclo PDCA, o PDCA. O que muda aqui um pouquinho é a última etapa da coisa. Né? Então tem a informação, tem a decisão, tem a ação, e em relação ao PDCA, eu tenho uma fase aqui que é o plano, né, que não está aparecendo aqui para nós, que é a tomada de decisão, digamos assim, mas ela está subentendida na parte de informação também, então é a mesma coisa. E eu dou um exemplo para vocês ali de novo, né, de como fazer isso. O Ricardo dá um outro exemplo ali nos slides dele, que eu não lembro qual é, não lembro mesmo, acho que é em relação a sinalização, a carro, sei lá, alguma coisa assim. E eu tento trazer para vocês esse exemplo mais do turismo mesmo. Eu trago algumas informações para vocês de uma situação hipotética em relação ao nosso aeroporto. Ele receber X pessoas, se eu vou abrir ou não uma cafeteria ali, e aí quando chega um concorrente para mim, que é uma informação nova, e assim o ciclo vai se reestabelecendo. Conversei com o Adrian faz TAN com nós, né? Ele é do terceiro ano, mas ele faz TAN com a gente, e ele trabalha no aeroporto lá e tal, ele falou que já tem a data, ele me falou a data, eu não lembro mais, mas ele me falou a data que vai retornar os voos aqui em Ponta Grossa, e a gente já vai ter voo para Foz do Iguaçu de novo não, já vai ter os voos de Foz do Iguaçu aqui em Ponta Grossa, olha que legal. Vamos pro fit de avião agora. Fernanda queria ir pro fit de avião. Depois desses conceitos, essas coisas aradas de planejamento, vamos. Não vou trazer Moama para vocês no ônibus, porque eu sei que tem ônibus, eu sou pobre. Depois desses conceitos, entramos em níveis de planejamento, que foi acho que uma aula que começou num dia e terminou no outro, com o Ricardo. E basicamente tem em relação aos níveis de planejamento 3 níveis. É bem simples. Né? Então a gente vai do nível mais grandão. Opa, Mercedes, vamos mesmo. Do nível mais grandão até o mais básico. Né? Então o nível mais grandão, o nível estratégico, o nível intermediário, o nível tático, o nível mais simples, né? O mais operacional mesmo, é o nível operacional de fato. Tem uma figurinha para vocês verem aí, a figurinha da pirâmide lembra um pouco, para quem estudou em relação à motivação, demanda turística, vai lembrar um pouco de uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que tem bem a ver com necessidades, desejos e tal. O pessoal do marketing vai ver um monte disso lá, professora Graziada. Né? Mas mostro para vocês ali que tem uma missão que está no topo da cadeia, está lá no objetivo final da minha estratégia, e aí a partir disso vou ter níveis menores em que vai fazer coisas menores ou maiores para eu chegar nessa missão. Qual que é a característica geral de tudo isso? O estratégico é o grandão mesmo, que vai englobar a organização como um todo. O objetivo estratégico da UEPG, por exemplo, é ser referência em ensino, pesquisa e extensão. Essa é a tríade disso. Mas o que a UEPG faz para isso? Né? A universidade em si dá as condições para que os departamentos possam fazer isso. Os departamentos abrem linhas de pesquisas, em teoria, dão estrutura de laboratório para que os docentes e discentes produzam isso. Né? Tanto que transmitam o conhecimento, produzam novas pesquisas e transmitem esse conhecimento também para a comunidade. Então, você tem o tripé da ensino, pesquisa e extensão acontecendo tudo ao mesmo tempo.
Só um professor sozinho, ele não vai conseguir mudar esse planejamento estratégico da universidade. Não, agora nós queremos ensino, pesquisa, extensão e tecnologia, por exemplo. Né? Tem geral embutido em tudo isso. Mas só um professor não vai conseguir fazer isso. A UEPG tem que abraçar isso. Então, todos os departamentos agora vão ter que trabalhar com tecnologia também. E aí vai aumentar o padrão da coisa. O que acontece em tudo isso? Quanto mais alto nível, mais complexo é a coisa. Aí tem um monte de coisa para vocês falando aí, sobre pontos positivos e pontos negativos. O que é mais difícil em relação a isso, né? Trabalhar com pessoas é bem difícil, né? A gente é do turismo e é meio punk falar isso. Mas é foda mesmo. As pessoas são mais complexas, tem dia que a gente tá de boa, a gente tá meio ruim e tal. Isso é bem complicado mesmo. Então, trabalhar com pessoas é difícil você ter uma certeza do desempenho dessas pessoas também. Então, poxa, você capacita todas as pessoas iguais, mas isso tem um... eu acho que eu também, mano. Chega um ponto assim que você capacita todo mundo igual. Vai ter um Zezinho lá que vai voar, né? Todo mundo lá, sei lá, amassa a latinha. Todo mundo amassa 50 latinhas por hora. Vai ter um João lá que vai amassar 200 por hora. Mas vai ter o Leandro lá que vai amassar 2. Vai ter isso. Então é complicado a coisa, é bem difícil mesmo. Então esse investimento da capital humano é bem complexo. E às vezes o João lá que está amassando 200 latinhas para mim, o cara está voando, está levando o Leandro que amassa só 2 por hora, o cara muda de empresa. Daí eu perco todo o capital investido de tempo, de qualificação e tudo mais para o meu concorrente. Então é bem difícil isso, é bem difícil. Mas vai acontecer bastante, né? A gente está passando bastante mais na parte privada da coisa, não bem que o público já é um pouco diferente em relação a isso. Mas o que tem de característica em relação ao planejamento estratégico? Tá? Quase acabou a nossa aula. Em relação ao tempo, ele é longo prazo, então esse longo prazo, curto prazo, eu faço uma discussão depois, para ficar um pouco mais claro, né? Ele é bem complexo em relação a alterar no meio do caminho, porque assim que eu defino a minha política, né, de planejamento, aquilo que eu quero, eu não posso mudar ela completamente de um ano para o outro, né? Ainda que os nossos presidentes façam isso, né? Nossos governadores façam isso, todos os nossos cargos eletivos, eles fazem isso. Acabou 4 anos, os caras rompem mesmo e reiniciam. É meio bizarro, porque a gente só perde tempo em relação a isso. E para alcançar em relação aos meus objetivos estratégicos, né, eu tenho que ter um monte de atividade para que isso de fato aconteça. Então, querer aumentar o número de turistas em Ponta Grossa, não basta fazer o aeroporto funcionar, por exemplo. Então, esse é só um pedaço da coisa, é bem difícil disso. Vou ter um exemplo para vocês bem bobinho em relação a um prédio de 100 andares, não sei o que e tal, que não pode aumentar o número de andares ao longo do tempo, né? Digamos assim, inaugura nosso empreendimento, todo mundo quer comprar, vou aumentar mais 15 andares. Não vai dar, tá aí a história. Vocês leem a história lá mais assim. Depois o nível estratégico, o nível intermediário, o nível tático, né? Que ele vai estar logo abaixo em relação ao nível estratégico, e ele vai também ter algumas metas, vai ter algumas metas próprias para fazer com que o estratégico de fato aconteça. Aí tem um exemplo lá de futebol para vocês. O que mais que eu tenho aqui? O tático vai a departamentos e setores específicos da organização. Então, por exemplo, né, se eu quero transformar lá o meu hotel lá como um hotel com o melhor atendimento ao público da cidade, o primeiro contato, e muitas vezes, vou ser bem sincero, o único contato que o hóspede tem com o hotel é na recepção. Então, dificilmente ou quase nunca o hóspede vai ter o contato com o pessoal da manutenção, por exemplo. Então, é muito difícil acontecer isso. Vai acontecer? Vai. A ar-condicionado vai quebrar lá e tal, mas são casos muito pontuais. Então, de repente, você tem que investir em atendimento ao público, em, sei lá, normas de bom atendimento, essas loucuras aí, em hospitalidade que vocês viram no passado, eu vou trabalhar com o pessoal da recepção primeiro. De repente, eu posso convidar que outros setores venham para mim, mas a recepção tem que ser excelente, porque esse contato eu tenho certeza que vai acontecer. Enquanto a gente não aderir, né, eu acho que está muito longe de acontecer isso no Brasil como um todo, dos auto-check-ins lá, que a pessoa chega, vai ter tipo um totem, tipo um caixa eletrônico, a pessoa faz o check-in dela e tal, imita a chave, não sei o quê. Enquanto a gente não conseguir ter isso no Brasil como um todo, a recepção é o ponto central de tudo isso. E como a recepção é o ponto central, tudo vai estourar ali. Vocês já foram em hotel, né? Todo mundo, imagino que todos já foram em hotel. E num determinado momento, na hospedagem de vocês, vocês decidem pedir uma água, alguma coisa.
Vocês têm a lista, o ramal inteiro do hotel lá no telefone de vocês. Vocês não ligam para a Copa, para governança, para o setor de alimentos e desligam para a recepção. Eu quero uma água. Então, tudo cai ali. Então, primeiro eu vou trabalhar com isso. Então, as minhas estratégias, né, vão depender para cada setor específico. De repente, não compensa também eu fazer uma capacitação lá de novas atualizações e manutenção da ar-condicionado para todo mundo no meu hotel. Então, eu não vou levar o pessoal da recepção lá para aprender lá, arrumar o ar-condicionado. Não faz o menor sentido. Vou capacitar o pessoal da manutenção, por exemplo. E aí tá esses exemplos para vocês, bem para vocês entenderem a coisa. Já deu para entender, eu acho. Se não deu, e comentem algumas coisas. Depois do planejamento tático, nós temos o planejamento operacional. Tem 4 minutos de aula só. Esse é a calminha. Que vai ser aí bem assim, pontual mesmo. Então, aqui não vai ser mais a recepção, vai ser o recepcionista, de fato. Então, na recepção, eu vou ter lá o recepcionista, que fica ali atrás do balcão, isso aqui e tal, e vou ter o mensageiro. As atividades do mensageiro são diferentes do cara que é da recepção, da menina, né, que seja da recepção. Então, eu tenho funções diferentes mesmo. Só que se o mensageiro não for educado na hora que ele vai buscar lá a mala do cara no carro dele, se ele não for atencioso durante, né, a subida do elevador, que chegou ao quarto, se ele não for comentando, né, que o café da manhã começa a tal hora, termina a tal hora, se ele não for comentando algumas informações gerais, né, os mensageiros são ótimos para fazer isso, né, porque eles conseguem conversar com o cara, como é que foi a viagem, e não sei o quê, e primeira vez na cidade, que legal, nós temos aqui um menu do chefe que serve, sei lá, arroz com pinhão aqui em Ponta Grossa, que é fantástico. Ela está contando muita história na cabeça do hóspede, porque no final das contas ele não está tão preocupado com a empresa assim, também. Ele está mais preocupado no final ele entregou o cara no apartamento, ele está preocupado em ganhar uma gorjeta. Só que os caras são bons de fazer isso. Acreditem em mim. Os caras ganham bastante gorjeta mesmo, assim. Então só que eu tenho que ir no papo. Se o mensageiro entrar mudo e sair calado perto do hóspede caga para ele. Então tem que ter esse ponto de equilíbrio aí. Então, o estratégico, bem grandão mesmo, a empresa como um todo, o tático vai ser setores da empresa e o profissional vai ser pessoas mesmo desse cada setor que vão ter as suas atividades. Quanto mais alto nível, mais complexo é mudar toda a coisa, quanto mais baixo nível, mais fácil é mudar toda a coisa. Então, se eu tenho um mensageiro que o cara é meu bosta, manda ele embora e eu contrato outro, né? Acontece. Tem um exemplo para vocês ali sobre cada uma dessas atividades, cada um dos níveis e cada uma atividade representativa em relação a isso. Então, o profissional tático estratégico tem ali o FIT, transformar o atrativo, fazer uma política nacional, tudo mais. Depois se lê isso com um pouco mais de calma. Em relação a tempo. Tempo é meio punk, porque vocês vão ver assim, nas características, qualquer autor que vocês peguem, características, prazo, longo prazo, curto prazo, médio prazo. E eu odeio isso. Eu tenho pavor em relação às coisas que não são factuais mesmo. Essa coisa de... Tem um nome para isso, que eu acabei de esquecer agora. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Devo ter colocado aqui. Subjetividade, né? Eu tenho pavor desse negócio subjetivo. É longo prazo. Bom, mas longo prazo é o quê? Né? Para quem tem filho, sabe que seu filho, né, quebrar uma unha para você é uma urgência e emergência. Para o hospital não é. Para o hospital é só um cara enchendo o saco. Então, esse negócio de prazo muda muito em relação a autor para autor. Trouxe para vocês, né, 3 autores ali, né? A Doris Rushman, Molina e Renato Dias, né, que vocês veem que entre eles discordam também. A gente tem acompanhado bastante, né, agora estamos construindo uma teoria mais sólida em relação ao turismo, né, que algumas coisas convergem bastante e tal, e eu faço essa apresentação para vocês ali e dou um exemplo em relação a compra de aeronave e tal, né. Geralmente, quando o empresário constrói alguma coisa ou investe em alguma coisa, ele quer o retorno mais rápido possível. Né? Então, o que é o longo prazo? O dele vai ser tipo um mês. Eu quero investir 1 milhão hoje e quero recuperar 1 milhão amanhã. Por causa que eu estou desesperado no mundo capitalista. Com base nessas premissas, você vai direcionar o todo da tua empresa. Por exemplo, você gastou lá 1 milhão para construir um hotel. Né? Quantas diárias você vai ter que vender para recuperar esse 1 milhão? Né? Não sei, eles vão ter que mensurar isso. Quanto vale, né, uma diária no seu hotel? Né? O que você oferece de serviços? Eu posso cobrar uma diária de R$50, posso cobrar uma diária de R$1.000. Se eu quiser cobrar de R$1.000 e não oferecer, né, o serviço necessário para que esses R$1.000 seja de fato, né, factível para valer esses R$1.000, ninguém vai se hospedar, então não adianta nada. Eu posso cobrar uma diária de 1 milhão e recuperar meu investimento na primeira hospedagem, mas não vai rolar. Então, vocês podem ter algumas diretrizes em relação a isso.
Em quanto tempo eu posso recuperar meu capital? Esse tem um cálculo médio. Né? Só que de regra é meio complexo, né? Porque não é só isso, né? Tem o custo da manutenção, tem o custo das pessoas, tem uma porrada de outros custos embutidos aí, que não só o investimento da construção como um todo. Bem no finalzinho lá, na nossa penúltima página desse módulo, né, tem lá os 3 níveis de planejamento, a abrangência, nível de decisão, tempo, objetivo e sequência do processo, para vocês lerem de uma forma bem sintetizada mesmo, né, para ficar mais bater o olho e ver, assim, naquele momento que estão construindo um artigo lá e não querem ler 17 páginas, mas eu preciso ter uma informação bem pontual. Então tem aqui o quadro para vocês darem uma olhada. E assim termina a nossa revisão, graças a Deus, como eu falei. De geral era isso, né? A ideia era só fazer vocês retornarem mesmo, né? O todo que vocês já tinham visto, faz muito tempo que não tinha aula. E aí eu tentei fazer de uma maneira bem tranquila mesmo, assim, gente. Para a segunda unidade agora, eles vão ter mais ou menos o mesmo número de páginas, agora já com tudo novo. Devo tentar ser um pouco mais devagar, assim, na minha fala, porque eu sei que eu falo muito rápido, né? Acabo complicando um pouco para vocês. De geral, vocês entenderam? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Não ficou? Falei alguma coisa? Agora eu tô vendo vocês de volta. Ficou claro. Balancinho da cabeça, né? Sim, que legal. A Amanda já foi embora, olha só, que sacana. A Amanda voltou agora. Obrigado, Amanda. Obrigado, Lida. Você tem alguma pergunta? Vocês podem falar, vocês podem escrever, sei lá. Não, sim, não. Negativo, sim, senhora. Muito legal o e-mail de vocês. Foi bem legal fazer aquele relatório do ciclo de eventos de vocês lá. Meu Deus do céu, vocês escreveram em tudo. Emerson, valeu, vocês escreveram em todas as atividades. Me deu um serviço danado. Vocês gostaram do ciclo de eventos? Foi bacana? Foi. Eu, particularmente, achei que ficou muito longo, assim, no final, assim, de estar meio cansativo e tal. Mas foi legal. Muito bem. Alguma pergunta? Nada? Não. Tá. Então eu vou encerrar a gravação agora, peraí.